Olá galera, meu nome é Loedils, eu sou professora de Geografia e tenho uma dica quentíssima do Enem para vocês. Então, fique por dentro. A dica que eu tenho para vocês é sobre o desastre ambiental de Mariana, considerado o maior desastre brasileiro e um dos maiores do mundo. Antes da gente entrar propriamente no desastre de Mariana, vamos voltar um pouquinho na questão histórica que envolve esse desastre. E a questão é mineração. Galera, vocês sabem que, historicamente, o Brasil sempre teve a sua economia atrelada à mineração. E isso se mantém até hoje, em vários municípios brasileiros. Eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês. Nós temos grandes áreas de mineração na região do quadrilátero ferrífero, na região dos Carajás, no Pará, na região do maciço do Urucum, aqui na região do Pantanal, mais precisamente em Corumbá, no Mato Grosso do Sul. Mas aqui na nossa região, nós temos outra grande região de extração mineral, que é no Vale do Rio Trombetas. Gente, eu gostaria de uma atenção para vocês. Pode vir uma questão relacionada à estrutura geológica. Então, não vamos esquecer. Todas as regiões de grande extração de mineral metálico são estruturas antigas, estruturas cratônicas, maciços antigos. Pode vir uma questão relacionando a mineração, ao desastre e à estrutura geológica. Então, não esqueçam, estrutura cratônica, maciços antigos. Além da questão da mineração, outra parte importante que eu gostaria de lembrar com vocês é sobre as barragens. Apesar de ter sido um acidente com barragem, ele não foi o primeiro que aconteceu no Brasil. Ao longo da história, houve vários acidentes com barragens. Eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês. Houve um grande acidente em 86 em Minas Gerais, em Itabirito, uma grande barragem se rompeu. Nós tivemos um outro grande acidente também com barragem de mineração no Piauí em 2009, em Algodões. Além dessa, houve várias em Minas, no Pará, e houve também acidentes com barragens, mas barragens de hidrelétricas. Tá várias no país, aqui no Mato Grosso, na Amazônia, em vários locais. Então, acidente com barragem não foi o único. Isso é constante no país. Mas vamos voltar à nossa questão central, que é a questão de Mariana. Mariana é um município do estado de Minas Gerais, da região do quadrilátero ferrífero, localizado a aproximadamente 110 quilômetros de Minas e tem como a base da sua economia a extração mineral. Vocês vão lembrar um pouquinho da história que quem subsidiava toda essa região era a Companhia Vale do Rio Doce, antiga Vale do Rio Doce, hoje apenas Vale. A Vale tem uma subsidiária na região chamada de Samarco. Era essa empresa responsável pela extração mineral do local. A Samarco fazia extração de um mineral metálico chamado Itabirito. Esse Itabirito, ele vem como se fosse em camadas. Camada de minério, camada de quartzo, camada de areia, camada de minério, camada de quartzo, camada de areia. Para fazer a extração do minério, precisa triturar e eles usam água para fazer a separação. Aí esse rejeito são colocados nessas grandes barragens. A Samarco tinha 3 grandes barragens na região. A barragem do Fundão, onde houve o acidente, a barragem de Germano e a barragem de Santarém. Essas barragens já foram construídas há muito tempo. E com o passar do tempo, elas vão enchendo e essas barragens passam por um processo chamado de alteamento. Outra coisa, galera, importante, grande parte dessas barragens é feita de barro prensado, tá? Então, ao longo do tempo, elas podem ir sofrendo infiltração. Mas voltamos na questão do alteamento. O que eles fazem? Quando essas barragens começam a encher, eles começam a levantar a espécie de muro. Esse processo é chamado alteamento. E era o que estava acontecendo com essa barragem do Fundão. Eles estavam passando por obras para fazer esse levantamento, alteamento que eles chamam. Tá? E nesse processo, infelizmente, num dia fatídico, que foi no dia 5 de novembro de 2015, aproximadamente às 3 horas da tarde, houve o rompimento dessa grande barragem. Gente, a questão da tragédia teve os 2 lados que é interessante analisar. Primeiro é a questão social e depois a questão ambiental.
apesar do nome falar grande tragédia ambiental, nós temos também uma questão social. Por quê? Porque morreram aproximadamente 19 pessoas. Por que eu estou dizendo aproximadamente? Porque 17 corpos foram encontrados e 2 ainda não foram encontrados. Houve também o desalojamento de aproximadamente 500 pessoas que perderam a sua casa, perderam a sua história de vida, perderam tudo. Além dessa questão, nós temos a propagação de doenças, porque a lama acabou não deixando a água com a qualidade que ela tinha antigamente. Então, algumas doenças como leptospirose, diarreia, hepatite, acabou se propagando. Mas a maior de todas essas tragédias, sem dúvida, é a questão ambiental. Por quê? A quantidade de lama, ela acabou poluindo a bacia do Rio Doce. É uma imensa bacia hidrográfica com vários rios que se ligam a ela. A quantidade de lama foi tão grande que a lama chegou até no Oceano Atlântico. Segundo os estudiosos, eles dizem que essa quantidade de lama pode vir até a matar a bacia. Por quê? A lama deixa a água turva, a gente chama de turbidez, não permitindo que os raios solares entrem, passem pela água e realizem fotossíntese. Não realizando fotossíntese, eu tenho morte de espécies, animais e vegetais. Então, além dessa questão, nós temos a questão do assoreamento. Essa lama vai abaixar e vai deixar o rio mais raso. Então, nós temos a questão do assoreamento. A destruição de toda a mata ciliar. Por quê? Porque a lama ela vai matando aos poucos, porque ela não deixa a vegetação respirar. Então, os desastres ambientais são incalculáveis. Além dessa questão, nós podemos ver uma outra questão, a questão que a gente pode falar de governo. De um modo geral, o Ministério Público acabou autuando a Samarco, falou até em fechamento da empresa. Porém, o próprio prefeito de Mariana foi contra o fechamento da empresa. Por quê? Como eu disse anteriormente, a economia depende da empresa. Então ele falou, se a empresa for fechada, nós vamos ter um desemprego generalizado, além da questão do município não ter verbas. Então foram contra o fechamento. Mas, de qualquer forma, o Ministério Público autuou a empresa, deu para ela um prazo de 15 anos para recuperar toda a bacia e também pagar indenização para as famílias atingidas. Bom, gente, essa questão de Mariana, ela tem um forte indício para estar caindo no Enem, porque é uma questão que envolve N questões aí. Então fica a dica, presta atenção nos detalhes que eu falei, porque o nosso sucesso é você.